se ligasse, né? Dá um baita de um acidente vascular cerebral. Bom, o que a gente precisa pensar? Eu dividi em 7 tópicos. O primeiro dele é que quando você tem uma fibrilação atrial, você remodela o átrio. O que é isso daí? Quando você tem uma fibrilação atrial, o coração está batendo umas 600 vezes por minuto. Essas células ficam malucas. Elas pensam que elas vão morrer, né? Porque está entrando um monte de cálcio dentro delas. E os organismos não gostam de morrer, então tem que jogar o cálcio para fora. E isso, para acontecer, acontece um monte de mecanismos que vão acabando fazendo também alguns estragos. Começa a chamar um monte de célula inflamatória que não tinha nada a ver e vai silenciosamente corrompendo a infraestrutura, quer dizer, aquelas células e mitocôndrias delicadas acabam desaparecendo, começa a acumular glicogênio no núcleo. Quer dizer, a gente não está vendo, mas tem um monte de coisa celular acontecendo que acaba virando fibrose, né? O átrio acaba se remodelando, ele que era elíptico acaba virando esférico, existe fibrose atrial cada vez maior. Então, quanto mais se tem fibrilação atrial, essas coisas vão acontecendo e elas vão se perpetuando. A fibrilação atrial acaba perpetuando a própria fibrilação atrial, né? Então, tem alteração acontecendo lá, no fim vira fibrose e fibrose irreversível. Então, se você quiser prevenir isso, intervenha precocemente, né? Bom, por que a gente acha importante ritmo sinusal? Vocês não viveram essa época, mas teve um tempo, uns 20 anos atrás, que o pessoal falava, olha, nós fizemos um estudo clínico e tanto faz você controlar só o ritmo ou deixar só controlando a frequência, né? Porque, veja só, as curvas são sempre semelhantes. Acontece que alguns estudos começaram a desmascarar isso. Por exemplo, esse estudo aqui, que chama Comet, o cara que estava em insuficiência cardíaca, né? Na hora que ele tem fibrilação atrial, ele piora mesmo a sobrevida. Ó, como é que essa curva se sobrepõe? Os caras que ficavam em ritmo sinusal, eles tinham uma melhor evolução. Ué, mas como é que esses resultados lá em cima mostravam curvas semelhantes, tipo esse estudo chamado Affirm Race, né? É porque os caras só incluíam pacientes que estavam no bico do corvo, era a fibrilação atrial toda estourada, era paciente que já não tinha mais chance de remodelar, né? A filosofia atual e os estudos que estão mostrando, tipo esse, é que você botar o cara em ritmo sinusal vale a pena. O que também acontecia naqueles estudos antigos, que as bobagens que a gente fazia para botar o ritmo sinusal faziam mais mal que bem. Você pegava no anticoagulava e forçava a barra para entrar em ritmo sinusal. Ou dava droga antiarrítmica em cara que tinha disfunção ventricular. Então, os benefícios de voltar ao ritmo sinusal, eles eram corrompidos por aquele monte de efeito colateral das drogas. Por isso que você não vê efeito. Mas se você fizer as coisas direitinho, você vê efeito. E esse é um estudo que chama ISTEFNET, de uns grupos da Alemanha, que eles randomizaram os pacientes. Vamos tentar botar no ritmo normal, do jeito que se souber. E outra, só controla a frequência. E que aqui estão as corzinhas. Um pouquinho a fazer ablação, usava um monte de drogas, né? A amiodarona é essa daqui, nem é a mais importante. E aqui, deixa a maior parte do jeito que está. E quem era submetido a esse esquema tinha uma história natural melhor. Então, hoje em dia, né, você colocar o paciente no ritmo vale a pena. Pô, não sei por que você está falando isso, não é óbvio, não. Há uns 10 a 20 anos atrás, chamavam você de maluco de ficar forçando a barra para botar o paciente no ritmo normal, porque se só controlasse a frequência estava mais que bom. Então, isso é uma coisa interessante e assim por diante. Um monte de trials mostrando isso daí. Bom, então, a primeira reflexão, né, quer dizer, demorou quase 20 anos para a gente chegar a isso, é que os estudos que mostravam que não tinha muita diferença era porque tinha o efeito colateral das drogas e você botava o paciente no ritmo sinusal muito tardiamente, né? Então, e também não tinha sentido.
Claro que a natureza nos deu os átrios para contrair, para dar 30% do débito. Não tem cabimento eu perder o átrio, não acontecer nada, ou ficar até pior. Não tem. Então, era por causa de estudos clínicos controlados, que se chama do princípio da intenção em tratar. Né? O princípio da intenção em tratar, ele compatibiliza todas as coisas até você chegar no resultado. E esse princípio de intenção em tratar, às vezes, ele está colidindo com um monte de aspectos biológicos fundamentais e que, depois de tanto tempo, viu que não era assim. Bom, a outra coisa é o que o pessoal chama de carga de fibrilação atrial. Porque na hora que você tem um paciente com fibrilação atrial, a gente não fica sabendo da carga. Se você colocasse um holter implantável, você saberia. Mas, fazendo isso, o pessoal viu o seguinte, olha, a maior parte do pessoal com a carga de fibrilação atrial, tá certo? A maior parte era uma carga pequena de fibrilação atrial. Né? Então, esse pessoal com uma carga pequena, ele deve ser diferenciado de um cara que tem uma carga grande, que o cara fica 100% do tempo de fibrilação atrial. Quando você chega no tercio superior, né, que é mais ou menos o cara que tem 10% de carga de fibrilação atrial, você triplica o risco de ter acidente vascular cerebral. Né? Se você tem a carga média de fibrilação atrial do povo, é 4% do tempo de fibrilação atrial. Mas se você ficar dividindo em tercis ou quartis e pegar o povo que tem realmente mais tempo de fibrilação atrial, ele se comporta pior. Então, mesmo quando a gente fala fibrilação atrial persistente, uma coisa que a gente precisa inventar é um jeito de você saber quanto tempo o cara está em FA, monitorar o ritmo cardíaco. Isso é fácil, você põe um monitor implantável, só que custa 20, 30 contos o monitor implantável. Mas, na verdade, a gente devia saber isso, né? No futuro, tem que botar um chip para a gente saber quanto tempo o cara está com a pressão arterial controlada. Hoje, 30% da população tem hipertensa. Mais da metade não se trata direito. Porque não fica toda hora fazendo isso daí. Bom, e é assim, né? A maior parte do pessoal tem fibrilação atrial de curta duração. A maioria tem fibrilação atrial de curta duração. Né? Bom, o que realmente influi na fibrilação atrial? Idade, lógico, quase 10 vezes mais. Quer dizer, na curva de fibrilação atrial, vai me falando que eu vou esquecendo, eu preciso grudar. Na curva de fibrilação atrial, quanto mais velho você fica, é depois dos 40 que começa. Você não fica vendo criança com fibrilação atrial. 80 anos, 10% do povo tem fibrilação atrial. Tem algumas fibrilações atriais têm natureza genética. A isquemia pode dar fibrilação atrial, mas não é mais importante. Hipertensão, insuficiência cardíaca, diabetes, doença valvar, lógico, né? A apneia do sono e tudo isso daí. Né? Olha só a apneia do sono. Né? Você pega, veja a prevalência da fibrilação atrial na apneia do sono. Quase 80% tem apneia do sono. 40% tem a apneia do sono brava, a apneia do sono severa. E quando você corrige CPAP, você melhora, as curvas melhoram a carga de fibrilação atrial. A carga de fibrilação atrial. Olha aqui, ó, fibrilação atrial da demência. Tem motivo para dar demência. Se você pegar esse paper aqui, que tem mais de 1989, e ele media fluxo sanguíneo cerebral, existia, quando o camarada está em fibrilação atrial, vai menos sangue para o cérebro. É óbvio que demência é uma coisa multifatorial. É óbvio que os pacientes com fibrilação atrial têm microembolia, mas também tem menos sangue. E, além do que, existe a irregularidade dos batimentos cardíacos. Então, célula que vive com fome não vai bem. A maior parte dos papers que estudaram isso, que está em asterisco, viram que tem uma certa relação que chega a quase 2 vezes mais demência com fibrilação atrial. Né? E fibrilação atrial é um negócio que precisa ser feito por uma equipe multidisciplinar. Quer dizer, o pessoal quando está anticoagulado, precisa ter uma clínica de anticoagulação, os clínicos têm que
vê todas essas coisas, se tem, corrige hipertensão, corrige o diabetes, corrige a apneia do sono, e as curvas são diferentes quando você pega uma clínica que é especializada ou não. Isso aqui é bonitinho para você entender que é o que o pessoal chama upstream therapy. Quer dizer, aqui está o rio, né, que você fica dando. O que você fala? Bom, eu vou dar ablação, vou dar droga antiarrítmica, é no nível do rio. Mas tem algumas coisas que são os afluentes que você precisa receber isso daí. É o pessoal que está hipertenso, toma remédio direito, precisa tomar remédio para pressão, precisa tomar remédio para diabetes, precisa ser anticoagulado e assim por diante. Né? Bom, então, nisso daqui, você tem que tratar tudo que está relacionado à FA para diminuir a carga da FA e com isso você diminui a inflamação e a fibrose. Drogas antiarrítmicas. Bom, olha só. Isso daqui é como, por exemplo, é um esquema da Sociedade Canadense para tratar FA. O cara está com uma fibrilação atrial, está chocado, você dá um choque nele, você está com baixo débito. Se ele está bem, então você pode optar por controlar o ritmo ou controlar a frequência. É lógico que no futuro a gente quer o ritmo, mas quando o paciente tem uma fração de ejeção boa, você dá beta-bloqueador, né? Ou antagonista do cálcio. E pode dar digoxina. Aqui, quando a fração de ejeção está baixa, você só pode dar mildarona. Né? No controle do ritmo, você dá beta-bloqueador. Veja só como estão as coisas. Isso aqui é do último congresso americano de arritmia. Quer dizer, nós não temos muito remédio para controlar a frequência ventricular. Nós temos beta-bloqueador, antagonista do cálcio, são os mesmos há 200 anos. Digoxina e a ivabaradina, que é o Procoralan, que é um remédio que baixa bem a frequência sinusal. Os caras falam assim, bom, vamos tentar usar isso daí. Ele também consegue bloquear o nódulo ventricular. Não tão bem quanto a digoxina, mas é mais uma droga que tem. Né? Bom, e nós temos pouca droga. Olha, amiodarona, propafenona, sotalol que usa, né? E a amiodarona, né, dá aquelas coisas. Isso aqui é um paciente que tem toxicidade pulmonar e realmente são drogas que são eficientes, mas que têm efeitos colaterais do pulmão e de tireoide que precisam ser monitorados. Por que não... as drogas antiarrítmicas, elas tinham muito investimento da indústria, mas em 1989, o estudo CAST, que a indústria estava investindo em droga que acabava com a arritmia, principalmente ventricular. Eles não viram que aquelas drogas, que eram ótimas para acabar a arritmia, matavam mais. Então isso jogou um balde de água fria. Aí veio o desfibrilador também. Então, depois, nos últimos 20 anos, quase não saiu mais nada. Saiu a dronedarona, que não tem aqui no Brasil, tem na Europa, e o Vernacalan, que é uma droga para dar na fase aguda. A propafenona, que é uma droga parecida com a flecainida, ela também entrou no rol das perseguidas, porque aquele estudo que mostrou que os pacientes que tinham disfunção ventricular, o negócio era perigoso, o pessoal também falou, bom, então não vamos dar propafenona para quem tem isso. Mas aquilo é para quem tem problema no músculo. Quem tem uma doença coronária, o pessoal está falando, olha, uma doença coronária o cara tem cardiopatia, mas não tem, o problema é no músculo. Né? Se o músculo não está sofrendo, se o músculo não tem fibrose, você pode dar também. Então eles compararam quem tinha lesão moderada para quem quase não tinha, e você pode usar. Então talvez a propafenona seja mais utilizada. A dronedarona é uma droga que também não podia dar para insuficiência cardíaca com a fração de injeção diminuída, mas estão vendo que a fração de injeção preservada, mas ainda não está no Brasil. Né? E também é upstream. Então, essas são as drogas, né, que você pode dar. Propafenona, que nós temos para quem não tem cardiopatia estrutural ou que não tem isquemia grave. Né? A dronedarona nós não temos. A mildarona você dá para quem tem insuficiência cardíaca, né? E assim por diante. O que o pessoal fala o seguinte, se você dá propafenona para o camarada que está com fibrilação atrial, dá beta-bloqueador junto, porque às vezes a propafenona ela pega, organiza, e você tem um paciente que está com uma
a taquicardia atrial, que está com 240 de frequência, estava com bloqueio 2:1, se diminui um pouco a frequência, ela consegue passar pelo AV, então às vezes você faz uma taquicardia atrial 1:1 em quem está tomando propafenona. Isso aqui não, senhor. Bom, de droga antiarrítmica, né, a mildarona em paciente que tem efeito colateral, a propafenona, e combater os outros fatores de risco. Vamos lá. Ablação por catéter. A ablação por catéter apareceu porque, fazendo estudos eletrofisiológicos, o pessoal viu que o paciente com fibrilação atrial, ele tinha umas rajadas que vinham em alguns lugares. E um desses lugares eram as veias pulmonares, né? Então a pessoa falou, bom, vamos pegar as veias pulmonares, vamos isolar essas veias pulmonares e você pode resolver. Antigamente a gente procurava qual era a veia pulmonar culpável. Então eu falava, qual é o primeiro rabisquinho? É esse aqui. Ah, é a veia pulmonar superior direita, então eu vou atrás dela. Bom, a outra coisa é que daí começou a ter importância. Ah, será que todo mundo que tem fibrilação atrial tem deflagração por causa de focos? Ah, então, tem mais foco no átrio direito, nesse local, que é a crista terminalis, tem ao redor das veias pulmonares, tem aqui embaixo, tá certo? E a gente acabou tendo que aprender no eletrocardiograma as dicas de onde que vem um foco. Por exemplo, uma das dicas mais conhecidas é a onda P em V1. Se uma a onda de V1 é positiva, tanto no início ou na sua fase, está no lado esquerdo. Então esse cara provavelmente deve ter fibrilação atrial. Se a P é negativa ou a parte, se ela for bífida e a parte final for negativa, é do lado direito. Certo? Isso até é questão de prova eletrocardiográfica. Bom, e daí a gente pega e vai atrás, né? E daí, além de ir atrás, a gente viu que naquelas áreas que a gente quer acabar com todos os potenciais e ter certeza que não vai ter nenhum foco deflagrador, tem um sistema que se chama sistema eletroanatômico, que é uma das coisas que não existe em outro lugar da medicina. Eu coloco um catéter dentro do coração, lá no átrio, faço no lado esquerdo eu faço um pouco transeptal, e vou tocando no átrio e eu construo uma imagem. Eu construo uma imagem com muita fidedignidade. E depois eu vou ponto por ponto fazendo o que eu quiser. Quer dizer, isso não existe outro lado da medicina. Ah, o neurocirurgião pega, tira um tumor da hipófise, mas ele está vendo o que ele está fazendo. Aqui não, eu construo um órgão virtual e depois vou com 4 milímetros de segurança aplicando uma energia, isolando as áreas que eu quero. Faço isso com eco intracardíaco, que é assim que se faz a ablação, né? Veja só, esse é um estudo que nós ajudamos o pessoal e que foi um estudo que liberou, o FDA liberou esse tipo de procedimento catéter irrigado. Usando toda essa tecnologia, você tem sucesso, mas 70% de sucesso só. Então, para uma doença tão frequente, eu gastar uma fortuna dessas, quer dizer, seguramente a tecnologia tem que fazer coisas mais espertas e mais baratas, porque o que nós temos é muito melhor que drogas antiarrítmicas, mas é muito investimento para ficar 4, 5 horas num paciente que tem fibrilação atrial, que é uma doença, por exemplo, que 2 milhões de brasileiros têm, se a prevalência na população é de 1 a 2%. Para insuficiência cardíaca, os resultados são bons, é lógico. Na hora que eu volto, aí começaram a aparecer os estudos. É lógico, o camarada você tem um carro que não sobe ladeira, se aumenta 20 a 30% da potência, pode ser que ele não vai ser uma Ferrari, mas ele vai, né? E daí o pessoal começou, bom, aí vamos pegar, além disso, e quando o camarada tem fibrilação atrial persistente, será que são só aqueles focos das veias? Aí o pessoal falou, tem algumas células ganglionares, vamos pegar aqui. Vamos pegar também e fazer linhas. E o pessoal viu que os resultados eram muito parecidos, né? E a tecnologia não para, né? Isso daqui, é a parede posterior, que tem muita relação. Vamos malhar toda a parede posterior. Mas o átrio é danado. Esses azulzinhos aqui são reabilitação elétrica dessas paredes, quer dizer, você pega, isola e ela volta. Mas mesmo assim são 70% de bons resultados. Energias de outro tipo, né?
equações. Hoje em dia, na hora que eu estou com o catéter, eu sei a força que eu estou dando no catéter e eu sei qual a impedância do catéter, eu sei a temperatura da ponta do catéter. Então, tem uma equação que me diz se o tempo que eu tenho que ficar lá aplicando. É muito monitorado e muito seguro. E muito caro. Bom, e aí, né, como existe muito mercado, o pessoal fica inventando negócio. Inventaram, bom, radiofrequência, ela faz uma lesão no tecido e faz o que você quer. Por que eu não faço com uma energia térmica para o frio? Então a crioablação. E a crioablação é um balão que você põe ali, você isola do mesmo jeito, mostrou que os resultados também são parecidos. É outra coisa que está acontecendo e assim por diante, né? Ah, eu preciso isolar uma parte da parede do átrio. Aí viram que tem uma veiazinha chamada veia de Marshall, que vai para a parede posterior do átrio esquerdo. Então, se eu der alcoolizar essa veia, eu ajudo? Então, ajuda um pouco. Então, tem um monte de traquinagem, né? E falava, mas por que... E as drogas antiarrítmicas, né? Porque a droga que está na mão do clínico, a droga que devia acontecer. Uma vez a gente fez essa pergunta num seminário lá no NIH há uns 30 anos atrás. E eu me lembro que o cara falou, olha, sabe por que não existem mais drogas? Porque você está vendo essa droga aí que saiu agora, era o Mevacor, que era a primeira estatina que apareceu. Ele falou, isso dá mais grana do que todas as drogas antiarrítmicas que inventaram, que vão inventar, etc. Então é demanda, é poder aquisitivo. Quer dizer, vocês veem hipertensão arterial, né? Hipertensão arterial tem 200 remédios, um atrás do outro e assim por diante. Esse aqui é o estudo chamado Vênus, que é o estudo que fez a ablação da veia de Marshall. Bom, quando você tem ablação de fibrilação atrial, você tem também estruturas vizinhas, porque o esôfago passa perto do átrio esquerdo. Então, inventaram um negócio para a gente desviar o esôfago. Quer dizer, eu tenho um desviador de esôfago. Quer dizer, eu estou falando em coisas assim que o desviador de esôfago custa 10 mil reais. Fica uma coisa, você faz com segurança, mas é muita tecnologia para um problema tão frequente. Mas é o que temos. Se o teu doente pode pagar isso, vai lá. O nervo frênico também e assim por diante, né? Eu que trouxe a radiofrequência para o Brasil. Essa aqui era eu em 1992. Né? Era radiofrequência. E a radiofrequência está até hoje. Quer dizer, as coisas demoram muito para mudar. Quer dizer, eu fui do tempo do balão, a angioplastia de balão, antes do balão para o stent, inventaram um monte de traquinagem. Era cutting balão e não sei mais o quê. Ficou 10 anos e não adiantava nada, mas o pessoal insistia. Aqui nós temos 30 anos de radiofrequência, precisa acontecer alguma coisa nova. E está acontecendo. Tem uma energia chamada eletroporação, que é uma energia mais específica, que você cria poros da membrana e é mais específica para tecido. Por exemplo, eu consigo saber quanto que é para a célula cardíaca, quanto que eu pego o nervo, quanto que eu pego o esôfago. Então, muito provavelmente, isso vai revolucionar os resultados. É aquele salto. É como se fosse da angioplastia do balão para stent. Da radiofrequência, muito provavelmente vocês vão falar, doutor, está vindo uma energia aqui chamada eletroporação, pulse field ablation, que já está na Europa. Isso aqui, ela começou a aparecer antes do Covid. Tem um congresso em Washington que estava todo mundo muito excitado com essa nova energia. Foi em janeiro, mas o Covid foi no fim de dezembro de 2019. E, quer dizer, todo mundo ficou trancafiado, a gente tinha mais coisa para pensar. Então, muitos dos estudos nos deslancharam, porque por 1 ou 2 anos, tá certo, ninguém ficou... Com certeza a medicina ela se atravancou um pouco antes. Nós estamos aqui agora nesse congresso, mas há 2 anos atrás a gente estava online, etc. E tal. E fica muito mais bonitinho, não reconecta, né? Não reconecta. Você pode fazer sem anestesia geral. E aquilo, o mais importante, então, o mais importante é que aquele procedimento que demora 4 ou 5 horas, agora demora 1 ou 2 horas. Porque a curva de aprendizado, que você precisa ter 1000 procedimentos para realmente ficar
Agora não, agora com um número menor de aprendizagem. Então, muito provavelmente, essas técnicas vão baratear e vão deixar mais acesso. Mas vai demorar alguns anos ainda, uns 3, 4 anos. Mas com certeza a gente chegou naquele ponto do balão para o stent. Depois vai ter do stent para o stent revestido, etc. Medicina é assim. E é tudo balão diferente e tal, com essa nova energia que vocês vão ouvir falar muito disso, eletroporação, Pulse Field Ablation. Bom, e o pessoal vai acontecer umas coisas, por exemplo, isso, se você faz flutter com essa energia, normalmente a gente faz com radiofrequência, a gente passa perto da artéria que vai para no AV e a artéria interventricular posterior. Com o Pulse Field Ablation dá espasmo, então você tem que dar nitroglicerina. Então, quer dizer, sempre começa a aparecer coisas que não eram antevistas, né? Mas, na verdade, então, no fim das contas, você tem a indicação de ablação por catéter quando o paciente é sintomático, né? Quando o paciente é sintomático não deu certo com o remédio, ou então quando o paciente se recusa ou não quer tomar remédio, e mesmo aceitando esse tipo de coisa que você tem que falar para o paciente, olha, a chance de sucesso não é que nem a ablação de Wolff e TRN, que é 95%, isso aqui é 70%. E tem uma coisa que você tem que falar para ele, tem 1% de chance de ter acidente vascular cerebral. Aí o paciente pensa mais, tá certo? Porque a gente vê com muita frequência os clínicos mandarem para a gente e eles vêm achando que eles vão ter 95% de sucesso e o problema é só a hematomia aqui não. Tem 1% de chance de ter acidente vascular cerebral. Ah, não é muito... Às vezes são pequenos, mas não interessa. Você tem que falar com isso, senão você vai ter confusão. Não. Ó, tecnologia para tudo, né? Uma sala híbrida, etc. e tal. Vamos ver então. Tromboembolismo, né? Um dos grandes problemas da fibrilação atrial, que eu acho que a gente vai dar mais atenção aqui, é o tromboembolismo. E o tromboembolismo, a gente não sabe porque o trombo que sai da esquerda adora a artéria cerebral média. É que nem marca de pênalti, o cara, pá. Por que ele não manda o trombo para o baço, para o rim, para não sei onde? Manda, mas muito menos. A maior parte adora a artéria cerebral média. E... essa é a pior coisa que tem. Você precisa reperfundir logo isso daí, porque além de ser uma artéria muito importante, é uma artéria que está completamente não preparada para isso. Ela não sabia que era isquemia. De uma hora para outra, né, você sofre uma ligadura. Né? E, bom, e agora as parafernálias, métodos de proteção radiológica. Esse estudo chamado CAPTURE é para tentativa de colocar um coil nas carótidas cronicamente. Ainda não foi liberado, etc. Eu nem sei se vai dar. Mas para diminuir a chance de você ter trombos maiores que 1,4 centímetros, que são aqueles que acabam pegando a circulação anterior e pegam a cerebral média. Né? É o apêndice central esquerdo? Bom, então vamos incluir o apêndice central esquerdo. Isso já tem bastante tempo, mas com os novos anticoagulantes, hoje em dia ficou mais raro a gente precisar indicar isso daí, porque custa caro também. E vamos estratificar risco. Né? Vocês têm, já sabem de cor o que é um Chades-Vasque, né? Sede, insuficiência cardíaca, cara de hipertensão, mas tem algumas dúvidas sempre que vocês têm. Por exemplo, insuficiência cardíaca, o cara não precisa estar com o pé inchado. Se ele tem uma disfunção ventricular importante, pode dar o C para ele. Né? Hipertensão, não é porque o cara está com 12/8 que você vai falar, mas ele está tomando um monte de remédio, que você vai falar, ah, não está mais hipertenso. Não, dá ponto para isso, porque você sabe que o hipertenso nunca fica sempre no mesmo platô. Diabético, ou está tomando remédio, glicemia mais de 125, você dá ponto. Né? Doença vascular, doença coronária significante. O cara que tem 20%, não. Agora, quem tem uma placa na horta, você precisa. E também o outro índice, bom, você sabe que quem tem um Chades-Vasque maior que 2 é obrigado a dar anticoagulante, e quem tem um ponto já é bom dar anticoagulante. Mas com mais que 2, você vai falar, se você não der, vão falar que você fez mal prática. Uma das coisas que o pessoal esquece de fazer é o cálculo para ver se o cara tem mais risco de sangramento.
E o score mais importante é esse Hasbled, né? Não é porque o cara que tem o Hasbled grande, você não vai anticoagular, mas é só para você saber. Se tem um Hasbled maior que 3, a chance de sangramento dele é importante. H é de pressão alta, mas aí é quando a pressão não está bem controlada, é diferente do outro H. Outro H tem uma pressão, já é o H. Aqui não. A pressão sistólica é maior que 160. Disfunção renal hepática, AVC sempre, sangramento, história, velho, idade mais de 65 anos, ou quem bebe bastante. O que é beber bastante? Todo mundo pergunta. 2 doses por dia, 14 doses por semana. Tá certo? Então, metade da galera aí. Bom, possibilidades antitrombóticas. A gente está muito acostumado com a varfarina, né? A varfarina a gente mede o INR, e se ele está menor que isso aqui, a chance do cara ter AVC é maior. Se ele está maior que 3, chance de sangramento. Quando o pessoal veio com esses 3 estudos clínicos e veio fazer trials nas nossas instituições, eu falei, pô, mas como é que eu vou medir se a dabigatrana, se a rivaroxabana, se a apixabana está funcionando legal? Ah, não tem como medir, né? Bom, os estudos clínicos mostraram que, apesar de ela não ser mensurável, como a gente mede os outros, funcionava bem. E talvez elas tenham mais especificidade. Veja que os anticoagulantes orais, a varfarina, por exemplo, ela mexe no fator 2, no 7, 9 e 10. Esses daqui, ou mexe no 10 ou mexe no 2. Então, talvez seja um grau de especificidade. E os estudos clínicos mostraram que é a melhor. Dava mais eficácia e menos complicação. E fazendo comparações, sabe, se os anticoagulantes orais tinham 2/3 a menos de risco, quando você dava um novo anticoagulante oral, você ainda dava mais, quase 20% a mais de bônus. Então, era negócio fazer isso, né? Então, a ESC falou, olha, se o cara tem 1, já é classe 2A. Se o cara tem 2, é para dar mesmo, né? Bom, mesmo em situações de combinação, por exemplo, o cara que tem stent, ou síndrome coronária aguda, é tudo de bom senso, né? Você pega, se a síndrome coronária for crônica, você pode abusar um pouco mais da tripla terapia. Você dá até 6 vezes tripla terapia se o sangramento, o risco é baixo, se aquele Hasbled é baixo. Se for maior, você diminui, você só dá tripla terapia 1 mês. E assim por diante. Aí você dá dupla terapia até 1 ano aqui, né? E daqui você daria. E depois fica só com o anticoagulante. É assim que faz. E aqui, na síndrome coronária aguda, você pega e dá um pouco mais de tempo, né? Você pega um pouco mais de tempo. Agora, o que a gente dava é varfarina. Hoje você pode dar os outros anticoagulantes orais sem problema. Bom, então tá aqui. Tenta usar, se preferencialmente, um novo anticoagulante oral. Bom, uma coisa assim que também se perguntam muito, mas puxa vida, acabou a varfarina? Não, tem situações que a varfarina ela pode ser utilizada e as diretrizes, pelo menos não de uma forma assim geral, mas de uma forma pontual, falam, olha, que aqui é menor da varfarina. Então, onde que eles falam? Olha, onde que é menor da varfarina? Nas doenças primariamente trombogênicas. Então, tem 5 coisas que eu quero discutir com vocês, né? Essa síndrome antifosfolípide, essa daí, se o cara tiver isso associado, dá varfarina, né? Porque o risco de acontecer coisas é metade se você der do que os novos anticoagulantes orais. São anticorpos que se ligam a essa beta-2-glicoproteína e fazem maiores estragos nas várias regiões dos tecidos, né? Bom, clearance diminuído. Clearance é a capacidade de você depurar uma droga do organismo. Doença renal. A doença renal grave, o clearance é menor que 30, tá certo? Só a pixabana passava, né? Aí fizeram um estudo da pixabana com 2,5 miligramas. E parece que ela foi bem, mas
Existem sociedades como essa da Chester americana, fala, eu dou só varfarina. Se você consegue um TTR, quer dizer, o tempo do INR entre 2 e 3 e mais de 65% das vezes, deixa com varfarina os pacientes dialíticos. Dialíticos. Tem uma tendência, vocês vão ver aí nas UTIs, porque os caras estão dando um quarto da dose de apixabana. Ao invés de dar 5 de 12 em 12, só dá um comprimido de 2,5. Insuficiência hepática. Insuficiência hepática também. Apesar dela ser metabolizada no fígado, você mede o clearance dela. Você sabe quanto que está o INR tá. Então, as sociedades aí dos hepatologistas falam, acho que melhor dar varfarina. As outras sociedades cardiológicas nossas não falam muito disso daí. Bom, estenose mitral. Estenose mitral só se for grave. O American Heart e o American College acham que se você tiver uma estenose mitral, é melhor dar varfarina. Tem um estudo comparativo da Coreia do Sul que mostrou que é um pouco melhor. Pode ser que mudem isso daí, mas eu, por exemplo, o que é uma estenose mitral? Uma estenose mitral grave. Quer dizer, uma estenose mitral que começa a dar problema é quando ela tem 50% de diminuição do diâmetro. Mas esses problemas são problemas hemodinâmicos. Esses problemas reológicos de coagulação, etc., podem acontecer antes disso. Então, quando tem uma distorção importante da arquitetura valvar, é melhor dar anticoagulante. Isso para prótese valvar também. Né? Bom, prótese mecânica nem se fale, que nem estenose mitral grave. É obrigatório dar varfarina. Mas, mesmo a próteses biológicas, tem alguns estudos que mostraram que não é inferior à varfarina. Mas, se você vai ver as diretrizes, eles falam da varfarina. Embora tenha estudos que mostram que, e o pessoal da indústria fala que, olha, pode dar, obesidade, nunca ninguém fala muito da obesidade. Né? Quando você tem uma superfície corporal muito grande, você tem alterações metabólicas, que vocês diminuem a concentração máxima da droga, você subcoagula esses pacientes. Né? Sociedade dessa daqui, de trombose hemostática. Se você tiver uma obesidade importante, que é um índice de massa corporal mais de 40 quilos, alguém de mais de 120 quilos, o pessoal falou, acho melhor dar varfarina. As nossas diretrizes nem botam a mão. Estou só colocando que tem sociedades que... Então a varfarina não está morta ainda. Né? Tem tudo para morrer. Absorção, cirurgia bariátrica. Né? Cirurgia bariátrica. Bom, a maior parte da absorção dessas drogas é do estômago, do duodeno, né? Mas o pessoal acha que a possibilidade de monitoramento, como muda muito a absorção dessas drogas, você ter um jeito de monitorar que é fácil, sabe? Da mesma forma que você não admite um diabético importante que não tenha um glucômetro para fazer uma ponta de dedo. Isso daí tem o coagucheck para você fazer ponta de dedo para saber quanto é o seu RNI. É um pouco mais caro. Uma fitinha acho que para diabetes custa R$1. Uma fitinha para você fazer o INR custa uns 15, 20 reais. Então, quer dizer, é um fator também relevante, mas sociedades mandam, olha, nesses casos sim. Né? Sangramento, a mesma coisa. Quer dizer, se os pacientes idosos que já tiveram sangramento prévio, que tem úlcera, né, a varfarina talvez seja a mais interessante. Todo mundo fala, a pixabana é ótima, ela é a melhor que tem para sangramento, mas tem sociedades que mandam a varfarina. E eu quero concluir para vocês, né, dizendo que nós estamos trabalhando com um negócio muito frequente. A partir dos 40 anos começa a ter fibrilação atrial, ou paroxística, ou persistente. Depois de 80 anos, quase 10% da população tem. Né? Se tem diabetes, 12% da população tem, 15% no máximo. Não tem diabetólogo? Vai ter fibrilólogo também, tá certo? Porque nós vamos viver cada vez mais, né? As nossas
faixas etárias estão ficando cada vez mais avançadas. E é obrigação de todo clínico, de todo cardiologista, saber muito sobre fibrilação atrial. E eu pretendi, o campo é muito grande, mas eu achei que eu queria dar essas provocações para vocês e nós temos mais 5 minutos para conversar, se vocês quiserem.